É o Douglas Sandri, analista político, que vai falar sobre o que esperar das medidas econômicas do governo atual. O Douglas, que por um bom tempo esteve aqui dentro do Troca de Ideias com o quadro Direto de Brasília, na semana passada já participou aqui do Direto ao Ponto, hoje retorna aqui aos microfones do Grupo Independente e um tema bem importante, né? Inclusive com questão de imposto de renda, com declaração, tem muita coisa aí que está atrasada, que passa governo, entra governo e se fala que vai atualizar, está completamente defasado e não é pouca coisa, hein, Douglas? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Troca de Ideias, bom dia. Bom dia, Ricardo, muito bom estar aqui, bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, claro, nosso ouvinte da Rádio Independente. Pois é, entra governo, sai governo, imposto de renda, e no caso a atualização da tabela, ou melhor, a não atualização da tabela do imposto de renda, vem sempre à baila, né? Todos os últimos candidatos à presidente da República prometeram, como medida populista, popular que aumentar a faixa de isenção do IR, né? Que é aumentar, basta que se faça uma atualização no valor mínimo, né? Que a pessoa precisa atingir de renda para que seja cobrado imposto de renda, né? A maior parte da população brasileira não precisa pagar e recolher imposto de renda porque não ganha o valor mínimo, né? E conforme a renda da população aumenta nominalmente, quer dizer, aumenta o valor do salário mínimo e dos salários em geral, os trabalhadores acabam fazendo com que acabam atingindo esse valor mínimo para pagar imposto de renda. Então, uma forma de governo tem de cobrar de mais gente IR, né? Acontece que, se por um lado é muito bom que mais gente contribua para que todos viessem a pagar menos, por outro lado, não há uma substituição dessa tributação em alguma outra parte do sistema tributário. Quer dizer, o governo acaba fazendo aumento de impostos com isso. Por isso se promete dizer que até R$5.000 não vai pagar imposto de renda e quando chega na prática, na hora de governar, diz, esse ano eu não consigo fazer, fica para o ano que vem. Esse ano eu não consigo fazer, fica para o ano que vem. Desde 1996, Ricardo, que não há uma atualização nesse valor. Então, por que a maior parte dos presidenciáveis tem falado em R$5.000 no IR? Porque é o valor mais ou menos que seria atualizado se nós tivéssemos a correção integral desse valor, né, que já acumula até então, segundo a Unafisco, né, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, um desajuste de 147,87%. Né? É muita coisa. É muita coisa, se ele tivesse sido atualizado. Então, o valor que seria o mínimo para a pessoa pagar imposto de renda, né, para não ser isento, seria de R$4.719,34, né, o valor mínimo da isenção. E aí... Mas agora nós estamos falando de 1903. Exatamente. Então deveria ser R$4.719 e hoje a isenção está em R$1.903. Exatamente. É muita diferença. A diferença é grande, né? O governo não faz isso porque teria que abrir mão de valores, né? Se fala em uma atualização do ano passado que se debateu na Câmara dos Deputados o valor de aumentar essa isenção para próximo dos R$3.000. Se falava naquele momento no ambiente de reforma tributária que passou na Câmara e depois travou no Senado. Nós trouxemos aqui no Direto de Brasília, acompanhamos essa discussão. Se falava naquele momento de um rombo de R$20 bilhões para o governo por conta de aumentar essa faixa de isenção do IR. Então, nós estamos falando da metade do valor que seria a correção natural se tivesse sido encaminhado lá atrás, desde 96, né, a correção conforme a inflação, repor a inflação, por exemplo, ou alguma medida que pudesse repor ao menos em parte a perda de poder de compra. Na verdade é isso, né? A população perde poder de compra e acaba pagando mais imposto por isso, né? Então ela é penalizada pelo aumento dos custos de vida, porque é a inflação que nós estamos falando aí, e aí o governo vem e ainda acaba cobrando imposto de renda, né? Então esse é o problema e os governantes acabam sempre prometendo, né? E no fim das contas não cumprindo. Lula foi muito cobrado por isso, né? Porque era um discurso central para ele na parte econômica, né? E ele tem dito, não, temos 4 anos para fazer, né? E diz que vai encontrar espaço fiscal para atualizar essa tabela. Vamos ver. Vamos dar o benefício da dúvida que nós já demos a todos, né? Inclusive a ele próprio. Lula nunca fez a atualização desse valor. Apenas Dilma veio a fazer uma atualização maior nesse valor, né? Podendo ampliar um pouco a faixa, né? Depois a gente traz todos esses dados, é um assunto que é bastante complexo, a gente traz esses dados em independente.com.br. Eu quero comentar aqui também ainda, né, o ministro da Fazenda, Haddad, junto com a ministra do Meio Ambiente, eles estão em Davos, né, na Suíça, onde ocorre o Fórum Econômico, que é importante para o mundo inteiro estar reunido lá
estão todos os principais líderes das economias mundiais, até alguns presidenciáveis. É o caso do governador gaúcho, Eduardo Leite, também se encontra em Davos, né? Se debatem temas importantes. Lá em Davos, o ministro da Fazenda, perdão, mudou o nome, voltou a ministro da Fazenda, né? Estou ainda com o cacuete de ministro da Economia, que era o caso de Paulo Guedes, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anuncia lá em uma entrevista que até abril teremos a nova âncora fiscal que substitui, né, a proposta do governo que substitui o teto de gastos. A âncora fiscal nada mais é do que a forma com que o governo vai determinar um controle de gastos, porque a máquina pública tende a se inchar o tempo todo. E os governos tendem a fazer medidas que aplaquem esse inchamento ou que busquem renda extra, né? É o caso do imposto de renda aqui, é até bom contextualizar. A partir da década de 90, depois da Constituição de 88, nós passamos todos os anos a pagar um pouco mais de impostos, seja no imposto de renda, seja no imposto de consumo também, mas acabou sendo sempre essa forma, sempre essa a solução. A nova âncora fiscal, portanto, tem dois caminhos: enxugar, recolher os gastos do governo ou aumentar a arrecadação. Essa é a grande dúvida que paira no ar. Não se tem ideia ainda, né? O governo não deixou claro qual é a direção que vai buscar, né, uma solução para a questão fiscal do país. Também ele comentou lá, o Haddad comentou, que teve uma reunião com a Arábia Saudita, que no passado o governo Bolsonaro foi bastante criticado pela aproximação que teve com o governo saudita por conta de todos os problemas que a Arábia Saudita tem com as questões humanitárias, né, dos direitos humanos, e antes de uma posição mais crítica, a Arábia Saudita agora passa a tecer inclusive elogios, né, a dizer da relação que os sauditas têm com o Brasil, já que eles têm parcerias em bancos, com fundos de investimento, e ele falou, curiosamente, sobre como os sauditas podem ajudar o Brasil aportando recursos para concessões e PPPs, o que vai de novo contra o discurso do próprio presidente Lula em campanha, que batia muito forte contra privatizações, né? Então essa é uma sinalização diferente do que a gente via no discurso, ou via ainda no discurso principal, né, uma negação em relação a todo o discurso que vinha sendo feito de uma redução do tamanho do Estado, mas essa contradição do ministro aponta que talvez eles tenham uma posição mais pragmática, né, na economia. E para finalizar, o ministro tem falado muito também, Haddad tem falado muito sobre reforma tributária. E qual reforma tributária? Diferente do ministro Paulo Guedes, então o ministro Paulo Guedes, Haddad fala daquela reforma que nós falamos muito aqui, eu trouxe muito no Direto de Brasília, sobre a reforma do consumo, que é da PEC 45, da PEC 110. Tenho certeza que a nossa audiência vai lembrar, falei disso várias vezes, né? Muito esperada essa reforma tributária, que começa pelo consumo. Quer dizer, não tem nada a ver com a questão do IR que eu trouxe aqui primeiro, né? Começaria, então, a resolver o problema. E é curioso, porque é um dos principais assuntos para o Brasil entrar na OCDE, criar um imposto único sobre o consumo, que essas PECs fazem, né? E ele diz que tentará buscar um texto que tenha acordo para que seja aprovado conforme a PEC 110 e a PEC 45 tramitaram na Câmara dos Deputados. Mas é um contrassenso também, porque o próprio Haddad diz que não vai priorizar a entrada do Brasil, talvez vai até rever a entrada do Brasil na OCDE, que é o clube dos países que deram certo, né? O que tomou o mercado de surpresa negativa, né? Porque essa posição é contra aquilo que o mercado espera, né? Aquelas pessoas esperam para o país se desenvolver. Mais uma sinalização, né? O Haddad liga o pisca para a esquerda, mas vai para a direita, né? Na economia. É o que ele tem feito muito, né? O discurso não tem encontrado. Os próximos dias serão cruciais, Ricardo, para fechar aqui também, porque nós tivemos na semana passada no meu comentário, nós tivemos aqui, né, Rita, falei sobre como nós tínhamos que esperar um pouquinho a poeira baixar. A poeira está baixando, o governo Lula aproveitou esse momento para limpar a pauta dele, porque ele tinha muito problema de desencontros entre os ministros ministros calaram, pararam de falar coisas em contrário que tinham que ser desmentidas depois pela Casa Civil ou por algum ministro próximo de Lula dentro do Palácio do Planalto, né? Diminuiu a bateção de cabeça, mas por outro lado a gente não tem muita informação sobre quais serão os próximos passos. Portanto, os próximos dias serão cruciais, né? Mas daquilo que a gente viu, as manifestações do ministro da Fazenda, a linha que nós devemos seguir é muito mais pragmática do que tem se mostrado o discurso. E a grande resposta que nós vamos ter será, até abril, conforme antecipa e promete Haddad, uma nova posição a respeito da nova âncora fiscal, que deve ser o debate, Ricardo, que nós vamos ter na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no Congresso Federal, agora, né? Deve tomar o ano muito essa questão fiscal. Como também é a primeira vez que o governo vai ter
tem uma grande oposição em termos ideológicos, né, dentro do Congresso, né? Os outros governos de Lula, Dilma, do PT não tiveram essa oposição, né? Vai ser um momento diferente, né, que nós vamos acompanhar e certamente a Rádio Independente vai poder trazer por aqui para sua audiência. A gente vai ter que acompanhar os próximos passos, como você falou, esperar a poeira baixar, está começando, teve manifestação forte lá em Brasília, algo que também não se imaginava que aconteceria do jeito como foi, e agora tem a questão do governo começar a tratar do seu jeito, né? Essa questão do imposto de renda, ela é há muito tempo debatida, nós estamos falando de 27 anos, né? O Douglas fala desde 96, são 27 anos. Que não tem essa mudança que deveria ser feita. E será que as pessoas que estão nos escutando, sabe, Rita, quanto é que é descontado ali no teu salário, o valor, a parcela certinha? Será que a pessoa que está nos escutando sabe disso? Porque muita gente fala e as pessoas, imposto de renda, fundo de garantia, as pessoas elas não entendem, não se aprofundam muito nessa área. Então, como é hoje, né? Até R$ 1.903 não tem desconto. Agora, de 1.903 até R$ 2.826 o salário que a pessoa recebe, né, o salário bruto tem R$ 7,50 de desconto, 7,5%, dá R$ 142 que a pessoa, né, destina aí para o governo. Até de 2.826 até 3.751, 15% de desconto. Aí são R$ 354. E de 3.751 até 4.664, 22,5%, R$ 636. Então vamos dizer que a pessoa ganha R$ 4.500, 636 vão para o governo. E acima desse valor, 27,5% dá R$ 869, quase R$ 1.000 que vai para o governo. Então tem parcela dedutível, tudo isso que a gente talvez não observe com maior cautela, que deveria ser analisado e que o governo teria que passar. Se tivesse a mudança, né, Douglas? Aí nós estamos falando de quase o último nível aqui, ficaria isento. Exatamente. Como é hoje, né? E hoje o último nível está pagando 27,5%. Isso é muita coisa, gente. Tu trabalhar R$869 até março, abril só para pagar o IR. Todo o resto que tu paga naquele imposto ICMS, o ISS municipal que tu já pagou quando consumiu e nem sabe, nem viu. É legal o impostômetro, né? Que volta e meia a gente fala, você trabalhou até hoje para pagar impostos. Isso aí é março, abril, né? É mais, é depois de maio. É maio? Depois de maio. Geralmente o pessoal fica atento quando tem aquelas ações dos postos de gasolina, com gasolina sem impostos, com a bebida, né, às vezes cerveja sem impostos, é justamente quando algumas entidades se reúnem e fazem esse momento para demonstrar para a população, porque o nosso sistema tributário não deixa claro quanto a gente paga de impostos. E isso que nós temos falado muito aqui sobre essa reforma tributária que precisa do consumo para ficar claro, porque essa na renda as pessoas sabem. Quem já passou da renda aí de R$ 1.900 vai sentir na pele agora, não só por recolher, mas tem toda aquela burocracia, né, de fazer a declaração, aquele receio. E quando a pessoa não se dá conta e não faz, aí tem um outro problema, que daí depois precisa reaver tudo isso. Aí já gera um outro problema, né? Gera inclusive o cancelamento do CPF se a pessoa não fizer a declaração. Se tem que fazer e não faz, né? Pois é. Então geram outros tipos de problemas. Aí que a pessoa vai entender o que está acontecendo. E tem a questão dos reajustes, né? Os dissídios, né? Os sindicatos que negociam, enfim. O cara que estava ali com R$ 1.800, estava quietinho, né? Pagando, não, isenta, ele passa a ganhar 1.903 ou 1.905. Não vale a pena daí, né? Não, ele vai perder. Né? É impressionante, isso é muito contraditório, né? O cara passa a ter prejuízo ali no que ele, ao invés de ganhar, ele vai ter prejuízo. Então, tá na hora de... Se não, ok, a gente sabe, é utopia pensar que eles vão reformar de forma integral. Não vai chegar a todo esse déficit aí, mas se chegasse perto da metade, já é um caminho. Já é alguma coisa, né? Para o rombo não ser tão grande lá em cima, né? E tem uma questão até de... Aqui acho que até uma informação, né? Um serviço para a população. Quem está perto desse valor, dessa faixa, procura um amigo, procura um contador, alguém que entende. Né? Tem muita gente que daqui a pouco não se deu conta, né? Não sabe que vai ter que pagar esse imposto de renda, né? Eu lembro que há um tempo atrás, em São Paulo, no ano passado, muitas empregadas domésticas começaram a ter esse problema porque nem sabiam, né? Uma pessoa que o patrão, muitas vezes, e eu lembro de ouvir muito isso lá, porque a renda comparada das pessoas já estava batendo nesse valor, né? Por isso que no Brasil também, além de outras coisas, né? Além das empresas têm que pagar, por isso também tem muito chamado ganha por fora. E na carteira tu vai ganhar o 1.800 para ter isento, mas aí tu vai ganhar 200, 300 reais, que no total vai dar mais de 2.000 reais, por exemplo, mas aí o cara não vai ter que pagar o imposto. É interessante para o trabalhador, é interessante para a empresa, por isso que no Brasil tem tanta coisa aí
que não é como deveria ser. Né? E só quero deixar mais um aviso também, né, Ricardo? A partir desse ano, a Receita Federal vai usar os dados do Pix para fazer o cruzamento. É uma coisa importante, pode até, inclusive, a gente trazer um pouquinho melhor isso. Mas vai usar os dados do Pix para fazer o cruzamento. O que significa? Daqui a pouco uma pessoa recebe muitos Pix lá e tem um MEI e excede o valor, vai acabar tendo essa exposição frente à Receita Federal. A Receita pode cancelar o MEI, desenquadrar do Simples. Então, a pessoa que daqui a pouco não cuida muito isso, né, não presta atenção, não sabe, procura o contador, vai dar uma olhada, porque isso pode repercutir tanto na questão do MEI, do Simples, como talvez a pessoa vai pagar IR. E ela nem imaginava essa situação toda, né? Por conta da, às vezes, informalidade, ou não sabe, enfim. Então, dá uma olhada, o Pix ajuda muito. Mas, por outro lado, também ajuda o fisco. O fisco sabe o que tu fez. Então, dá uma olhada, pessoal aí que recebe muito, né? E hoje é muito comum. Não tem uma carrocinha de cachorro-quente, né? Que não tem na beira da praia, praia. O pessoal vendendo picolé, pastel, e ali Pix valendo. Eu acho que vamos proibir o dinheiro daqui a pouco, porque tá quase, né? Tá quase. Chega um dinheiro em algum local, a pessoa já olha dinheiro. É estranho. Troco estranho. quase não tem. Valeu, Douglas. É isso aí. Mais informações, independente.com.br. Eu fico por aqui. Um abraço, gente. Obrigado.